Shalom, meus queridos e amados irmãos, estudiantes da Palavra de Deus. Estamos nós aqui, pastor Ilmar Sattler-Emerick Eller-Kaiser, pastor da Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa, aqui na cidade de Caldas da Rainha, 80 quilômetros de Lisboa. Essa Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa foi fundada e dirigida pelo pastor Abraão Robson Ferreira, com 30 filiais ou mais, e em 6 países aqui da Europa. Falamos pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da ADEF, e pelo nosso Centro de Cultura Bereshit, que é o seminário nosso que fundamos em 92 no Brasil, da onde viemos ano passado, depois de trabalhar 35 anos no Ministério Tabernáculo como pastor. Fui consagrado em 1987 e fundamos o seminário lá em 92. Formamos mais de 500 pessoas em variados cursos e está tudo disponível aí na internet para você nas plataformas no YouTube. Se quiser fazer algum curso regular, nos chame no Zap para você ter prova, apostila, e diploma e histórico, e pagar, Se não, você aproveite e deleite isso aí, inscreva nos nossos canais e divulgue. Estamos no Spotify, no Instagram, no Facebook e aqui divulgando a palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Joel. Profeta Joel, um dos profetas menores, dos 12 profetas menores, o segundo que não tem identificação de nada. Aliás, tem uma identificaçãozinha muito pequena, porque ele diz que ele é filho de Petuel. Mas esse Petuel é um rapax legômena, é uma palavra que aparece uma vez só no texto bíblico, Então não sabemos quem foi Petuel. Joel tem 14 nomes de Joel na Bíblia. E esse profeta menor, não sabemos onde colocá-lo, onde encaixar. Se ele foi o primeiro profeta antes de Isaías, mas o certo é que de Isaías a Malaquias, um período de 400 anos de profecia, ele está incluído por aí, pensamos nós, e os eruditos da teologia. Estamos mostrando que esse livro tem tudo a ver com a igreja, ele não tem muito detalhe histórico, de datas, de fatos ocorridos, mas ele fala, foi usado por Pedro no Pentecostes. Por que Pedro usou esse profeta? Então pode ser uma revelação que teria muito a ver com a igreja, realmente tem coisas aqui pertinentes à igreja. Ele fala ministros do altar, sacerdote para judeu, ministro do altar para a igreja. Ele fala anciãos para judeus, moradores da terra para gentios, para a igreja. Ele fala de várias árvores que mostram que é referente a judeus, romeira, palmeira, figueira, videira, macieira, mas não fala de oliveira, fala de azeite, mas não fala de oliveira. A oliveira tem a ver com o Espírito Santo, com azeite, E a oliveira seria símbolo dessa pomba, a pomba de Noé, quando soltou na segunda vez, ela trouxe um raminho de oliveira. Então, falando que o Espírito Santo atuava 3 vezes, a pomba foi solta, O Espírito Santo atuou de 3 maneiras. Na primeira, indo e vindo no Velho Testamento, apossava de alguém, mas não ficava. Na segunda, traz um raminho de oliveira para mostrar o Pentecoste. E na terceira, vai de vez. É quando o Espírito Santo vai retirar a igreja da terra. Então, Joel também fala do dia do Senhor. Fala da trombeta, a segunda trombeta que vai tocar. Só tem 2 trombetas em Números capítulo 10. Uma tocou no Sinai, a outra toca no arrebatamento, segundo Paulo falou a Tessalonicenses. A primeira carta do Novo Testamento escrita foi a carta aos Tessalonicenses, escrita por Paulo. Então tem tudo a ver com a igreja. E nós estamos vendo esses detalhes na aula passada, vimos os principais detalhes do livro de Joel, As palavras principais, que é converter, arrependimento, pano de saco, jejum, que tem tudo a ver com a igreja. Hoje vamos dar a sequência do livro, numa sequência, vamos pôr o livro na sequência, Então tem uma praga que é solta, desculpe, solta aquela praga, devassa tudo, estraga tudo, atinge a agricultura, atinge a pecuária, atinge o templo, porque não tem oferta de libação, não tem oferta de manjares. E aí, depois daquela situação calamitosa que acabou com tudo, secou árvores, secou tudo, os rios pegou fogo, os rios secaram, as árvores pegaram fogo e tal, ele diz, tocai a trombeta em Sião, tocai então a trombeta. Então capítulo 2 vai começar falando sobre isso, Tocai a trombeta, diante da convocação, ele manda tocar o shofar. É o quê? Para passar, para dar um alerta. A trombeta era tocada para alerta. Quando a trombeta foi criada, Deus mandou fazer 2 trombetas em Números capítulo 10, as 2 trombetas de prata, ele disse para que os fins dela? Era para convocar a assembleia, para avisar o povo para marchar, para parar, para convocar para reunião, para marcar a saída dos acampamentos. Então, uma das tarefas da trombeta é essa,
marcou a aliança no Sinai e vai marcar a saída do arrebatamento da igreja. Quando tocar a trombeta, ressoar a trombeta de Deus, ouvir a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados. Então, tocou a trombeta, tem que dar um alarme. É tocar rebate. Tocar alarme, dá alarme na versão Almeida Revista Atualizada, né? Dá em voz de rebate. Mas na tradução NVT, Nova Versão Transformadora, diz soai o alarme. Na Almeida Século XXI, grito de alerta. Na Almeida Corrigida e na Almeida Fiel, clamar em alta voz. Na NVI, dá o grito de alarme. Então, qual que é o alarme? É a notícia. Qual é a notícia que vai dar? O dia do Senhor está chegando. Então, a notícia é essa. A trombeta do arrebatamento marca que o dia do Senhor vai começar. Porque depois de 7 anos das bodas do Cordeiro no céu, 7 anos de tribulação na terra, nós teremos o início do milênio. A vinda do Senhor, né? Nós teremos a vinda do Senhor. E aí, vamos ter depois o milênio. Então, vai anunciar, depois do arrebatamento, que vai ter a vinda do Senhor depois de 7 anos das bodas do Cordeiro e da grande tribulação. Aí faz uma convocação, uma assembleia solene. Vai convocar para quê? Convocar quem? Então a assembleia solene é congregar aí o povo, santificar a congregação, ajuntar o ancião, reunir filhinho, reunir menino que mama. Veja bem que a situação é tão grave, é tão caótica, que tem até reunir menino que mama, né? Sai o noivo da recâmara. Noivo sair da recâmara é uma coisa inédita, né? Porque a noiva também não pode sair da roupa, a cabaninha que era montada para fazer o casamento. Ela só saía depois de 7 dias, né? Está lá escrito lá na história de Sansão, não é isso? Que ele fez lá um casamento lá. E ele saía e a moça ficou lá. Depois de 7 dias que saía da roupa. Então é uma catástrofe acontecendo aqui, para todo mundo ser envolvido, não vai obedecer nem o ritual do casamento, nem o suíno, né? Chore, sacerdote, ministro do Senhor, ore pedindo, poupa o teu povo, Yahvé. Então, aqui nós temos Yahvé Cané, o Senhor é zeloso. Yahvé Cané é uma referência para um Deus que não aceita concorrência. Esse nome Cané é um nome usado lá no tempo do Êxodo, que o povo saiu, mas saiu levando deuses. Saíram do Egito, saiu do Egito, mas o Egito não saiu da pessoa, né? Saiu levando Sicut, Quium, Renfã, né? E outras coisas mais. Diz lá Estevão no seu discurso, quando discursou lá, depois da morte de Jesus, depois do Pentecostes. Então, há um luto, porque há um desastre ocorrendo, um sinistro de grandes proporções, um cataclismo, né? Que é a palavra usada para dilúvio, mas aqui não refere-se a dilúvio. É uma coisa muito hedionda, muito grande aconteceu. E aí, depois dessa situação todinha que o povo entra em jejum, entra em oração, pano de saco, converte, aí vem o capítulo 2, versículo de número 28. Acontecerá, então, que depois disso tudo eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Então, ao Pentecostes, né? Referência aqui ao dia de Pentecostes. Quando os filhos profetizam, as filhas profetizam, os velhos sonharão, os jovens terão visões, e até os servos e as servas será derramado o espírito. E depois nós temos um período de tempo, que é o tempo da igreja, para mudar aí do capítulo 2, 28, 29, por 30, já tem um espaço aí no mínimo de 2.000 anos, né? A gente não sabe ainda certa data, porque o calendário está tudo errado. E Jesus disse, quanto a vós, não compete saber tempos e data que o Pai reservou para o seu próprio governo. Então ninguém vai ficar sabendo, não sentir aproximar o arrebatamento, porque o povo, quando Elias foi arrebatado, todos os profetas sabiam, sentiram que ele seria arrebatado. Então nós vamos sentir esse momento que está chegando a hora, mas não vamos saber a data, nem o dia, nem momento algum. Mas há um vácuo, um período, um espaço, um interlúdio aí, né? Porque do capítulo 2, 28, 29 para o 2, 30, já começa a falar dos sinais descritos no Apocalipse. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, coluna de fumaça, o sol virá trevas e a lua em sangue. Já aí é o 6º selo, Apocalipse 6, 12. Esses sinais aí, descritos em Joel 2, 30, já é o 6º selo. E acontecerá que será salvo todo aquele que invocar o nome do Senhor. É isso que está escrito aí. E o que acontecerá, tal, e o capítulo 3 continua. Eis que naqueles dias mudarei a sorte de Judá e Jerusalém. Então, nós teremos aí as nações, né, se apresentando, haverá julgamento das nações, que é o vale da decisão. Nós vamos encontrar aí dizendo que vai
todo mundo no capítulo 14, Joel 3,14. Multidões e multidão vale decisão, será o julgamento que nós teremos das nações, que vão depois adentrar o milênio. Mateus 24, 25 fala do julgamento das nações, né? E aí tem o tempo de Ezequiel. Antes, nós temos então as taças, antes do julgamento das nações, que vai meter a foice na seara, vai pisar o lagar, capítulo 3, 13 fala sobre isso aí, exatamente o que está escrito em Apocalipse 14, 15, 19, que lançou a foice na terra, pisou o lagar. Então esse texto é similar, é paralelo ao Joel 3, versículo de número 13. Aí nós temos o julgamento das nações, e depois tem o sol e a lua se escurecendo, e aí temos Apocalipse 6, 12, sexto selo, que voltou a falar aqui novamente, sobre sol e lua escurecer, no capítulo 3, versículo 15. E sairá então a fonte da casa do Senhor. Quando ele fala sobre essa fonte da casa do Senhor aí, que é o versículo 18, está falando já de Ezequiel, daquela fonte que saía debaixo do altar, que foi descendo, onde ela passava e trazendo vida, que entrou no Mar Morto e deu vida ao Mar Morto, que ele foi medir as águas no tornozelo, água no joelho, água no lombo. Então tem tudo a ver, é um livro profético. Joel é esse livro profético que nós vamos encontrando os fatos apocalípticos escritos aqui no livro de Joel. Lá nesse período aí, desse profeta do ano 800 ao ano 400 antes de Cristo. É o profeta da igreja, porque fala de assuntos referentes à igreja. Fica na paz, tchau, tchau.